Olá pessoal, estamos aqui novamente no Energize-se, o seu podcast que trata de inovação, tecnologia e transição energética. Hoje nós temos aqui outra presença ilustre, assim, estamos muito lisonjeados aí com a presença do professor Rafael, que vai falar para a gente sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos por ele na UFES e em outras universidades. Não é isso, Sena? É isso aí, ô Carlos. O professor Rafael Milanese de Andrade é professor na UFES, né? E coordenador do Lab Guará, que é um centro especializado em robótica e biomecânica. Rafael, obrigado por ter aceito o nosso convite. E nos fale um pouco aí sobre quem é você, o que você faz, quais são suas ambições. Sena, Carlos Henrique, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Eu fico muito feliz em poder participar de um programa desse e poder divulgar aquilo que a gente vem fazendo há bastante tempo, que a gente gosta muito de fazer. Então, bom, eu sou Rafael Milanese de Andrade, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica, né? Sou engenheiro mecânico, fiz graduação, mestrado, doutorado em Engenharia Mecânica, graduação e mestrado na UFES e doutorado na UFMG. Pós meu doutorado, eu fiz um pós-doutorado na Escola de Medicina de Harvard, em Boston, de 2019 a 2020, né, quando já era professor da UFES, onde eu trabalhei com robôs de reabilitação. Então, hoje a gente desenvolve projetos, né, pesquisas, equipamentos, visando atingir as pessoas com deficiência, reduzir as limitações que as pessoas com deficiência enfrentam no seu dia a dia. Então, através da reabilitação ou através da assistência e habilitação a realizar alguma atividade que elas não são capazes. Mas, professor, conta um pouquinho para a gente no começo aí. Você é formado em engenharia mecânica, não é? Em que momento que você começou a trabalhar mais na parte de medicina também e fazer o vínculo aí entre a engenharia mecânica e a medicina, trabalhando com reabilitação? Como é que foi esse início aí da sua trajetória? Eu acho que foi uma transição, né? Quando a gente está começando, a gente tenta experimentar de tudo, né? Para ver o que gosta. Então, eu trabalhei inicialmente, quando eu estava na graduação, eu gostava muito da parte de programação, de robótica. Também gostava muito de carro, que foi talvez o que me chamou a atenção para fazer engenharia mecânica também, né? Eu me interessava muito pela área de engenharia de computação. Me interessei muito pela área térmica, de fluidos também, tanto é que meu mestrado foi nessa área. Então, acho que a gente vai tateando, né? E aonde a gente vai encontrando o caminho e gostando do assunto, a gente vai se direcionando mais. Quando eu terminei meu mestrado, né, que era a área de fluidos, né, eu comecei a buscar por oportunidades, né, eu também trabalhava como engenheiro mecânico, né, numa empresa na Siemens, e com um projeto de engenharia, então eu gostei muito da área de automação que eu trabalhei. Então, eu fiquei muito na dúvida de para onde seguir por ali. E logo que eu terminei meu mestrado, eu passei no concurso para professor da UFES, na área de sistemas mecânicos. Então, a partir dali, eu decidi que eu ia direcionar meus esforços nessa área de robótica, de biomecânica, porque era aquilo que me chamava mais atenção, né? Ver alguma coisa que a gente pudesse desenvolver, que pudesse mudar a qualidade de vida de uma pessoa, melhorar uma condição de saúde. E então eu decidi naquela hora que seria a minha área, né? E depois fui fazendo doutorado, foi posterior, né? Eu já sei professor que eu fiz doutorado. Fiz na UFMG, tinha que ir para lá toda semana praticamente, dando aula aqui, com a luta. E depois no pós-doc foi consolidando isso, né? Então, como a gente foi encontrando o campo de atuação, eu fui me direcionando mais nessa área. Professor, explica pra gente aqui o seguinte. Dentro da área de robótica, né? Hoje no mundo tem se falado de robôs autônomos, de carros autônomos. Por que você escolheu exatamente essa linha da reabilitação de pessoas com problemas motrizes? Certo. Eu acho que a minha motivação maior em trabalhar com desenvolvimento tecnológico para pessoas com deficiência foi
um caso de família, né? Eu perdi um irmão muito cedo, ele tinha 18 anos, ele nasceu com um problema genético, que na época a gente não considerava uma deficiência, porque ele mentalmente era completamente normal, exercia suas atividades normais, porém ele não desenvolvia, o corpo dele não se desenvolvia, é como se ele tivesse parado com 8 anos de idade. E aos 18 anos ele faleceu, né? E é meu melhor amigo, com certeza. E eu pouco pude fazer para ajudar ele com a sua dificuldade física, né? Então, eu percebi quanto que é necessário ainda a gente desenvolver tecnologia para as pessoas que sofrem alguma limitação física, porque elas têm os seus direitos de ir e vir, por exemplo, limitados, né? Uma pessoa não pode... As pessoas com deficiência, a ONU reportou que 1,6 bilhões de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência. Caramba. É cerca de 16% da população mundial. Né? 1 a cada 5 pessoas, ou 1 a cada 6 pessoas tem algum tipo de deficiência. E onde estão essas pessoas? Normalmente em suas casas, porque elas não podem sair. Elas têm muita dificuldade. Elas enfrentam, recortes da ONU, tá? 15 vezes mais dificuldade para tomar um transporte público, enfrentam elevadas dificuldades para conseguir seus direitos de saúde, educação. Então, existe um gap muito grande entre o que uma pessoa considerada saudável, normal no caso, né, considerada saudável, pode fazer e uma pessoa com deficiência pode fazer. E esse gap não tem tecnologia, ou pouca tecnologia, muito pouca, desenvolvida para essa população. Então, existe uma demanda muito grande e uma população muito grande esperando por isso. Então, quando a gente aprende alguma coisa, né, quando a gente ganha um conhecimento sobre algo, eu, pelo menos, me sinto no dever de aplicá-lo em direção ao desenvolvimento, a atingir aquilo que está faltando no mundo, né? Então, eu acho que isso é algo que precisa ser feito. Temos tanta tecnologia, por exemplo, para extrair petróleo do fundo do mar, né? Você vai em alto mar, desce 7 mil metros de coluna d'água, mais tantos mil metros de solo e rocha, para extrair dali um óleo. Ali ele já é refinado no leito do marinho, né? Sobe já separado, depois passa por um processo de refino, isso e aquilo. E é mais barato ainda do que você colocar uma placa e pegar a energia do sol, por exemplo, né? Uhum. Então isso é impressionante, né? E quando você olha para outros campos de atuação, a gente praticamente não tem tecnologia para isso, né? Uma pessoa amputada, por exemplo, ela usa uma prótese de mão que é uma borracha. Imagina, você substituir a sua mão por uma borracha. Então, existe um gap muito grande nisso, né? Algumas áreas são muito desenvolvidas porque há um interesse econômico, algumas áreas não são tão desenvolvidas. Professor, lamento aí pelo seu irmão, e eu lembrei de outro caso aqui, que foi o Eduardo Fragoso, que nós entrevistamos aqui da Symbios. No caso dele, foi o sogro dele, né? Uhum. Teve um problema de AVC, inclusive por isso que ele trabalhou, né? Foi uma das coisas que o motivou também a trabalhar com as próteses, né? No caso dele, foi... a Symbios trabalha muito com a parte de exoesqueleto dos braços, né? Que o senhor conhece bem esse projeto. Eu estava pensando aqui também o seguinte... O senhor formou mais ou menos em 2005, não foi? Ou seja, eu formei em 2010, comecei em 2005. Nessa época aí, mais ou menos, pelo que eu estou conversando com o Senna aqui, teve assim, floresceram muitas oportunidades ali na UFES, é impressionante. O senhor com o seu trabalho, o professor Marcelo Segato, o professor Alberto também com vários projetos aí do IARA, por exemplo. Foi uma leva impressionante aí de projetos da UFES, né? O que o senhor sentiu assim em relação a universidade aqui? O que o senhor acha? Como é que está o ambiente acadêmico para florescer projetos como esse que se tornam realidade? É muito bacana essa pergunta, porque eu senti isso na minha graduação. Na graduação de 2005 a 2009, eu formei no final de 2009, né? Graduei em 2010, né? Janeiro. Mas durante a minha graduação, os laboratórios eram muito pobres ainda em termos de equipamentos, né? Muitos equipamentos ainda da época da Segunda Guerra,
que foi quando teve um investimento maior em universidades, né? Aqueles equipamentos grandões, né? Meio... de baquelite. Isso, meio obsoleto, né? A gente fez muita coisa muita analógica. aula naquilo ali, sim, muita coisa analógica, algo que não funcionava mais. E depois disso, com o maior investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, os laboratórios eles foram sendo construídos com equipamentos mais sofisticados e mais novos também, né? Então, hoje a gente tem lá na UFES, né? Eu falo para os alunos, o que vocês têm aqui hoje não é o que eu tive quando eu fiz a graduação. Vocês têm muitas oportunidades de criar e também de usar equipamentos, né, que são de última geração aqui que a gente não tinha naquela época. Isso graças a esse investimento, tanto da iniciativa privada, né, através de parcerias que a UFES busca fazer, quanto de investimento por agências de fomento, né? A FAPES, ela saltou o volume de investimento financeiro feito nos últimos anos, né? CNPq, CAPES e tudo mais, né? Os programas de pós-graduação foram sendo desenvolvidos, então acho que foi um momento importante, um momento importante que a gente está vivendo, né? A gente ainda não está no nível de uma universidade das melhores universidades do mundo, mas a gente já está num nível muito bom e muito melhor do que a gente estava há 10 anos. E acredito que em pouco tempo a gente consegue atingir níveis maiores. Professor, vamos falar um pouco sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos aí no âmbito desse Lab Guará, né, de robótica e biomecânica. Certo. A gente entrevistou aqui há algum tempo atrás, como o Carlos falou, o Eduardo Fragoso, que foi um orientado seu, que criou uma startup, a Symbios, para um exoesqueleto de braço. Uhum. Né? Mas o senhor comentou também que o senhor tem outros projetos em andamento e que o objetivo é tornar esses projetos comerciais. Enumere para a gente, por favor, quais são esses projetos, em que ponto de situação esses projetos se encontram e quais são os próximos passos que o senhor vislumbra no desenvolvimento desses outros projetos. Certo. Bacana. Bom, ao longo desses anos, a gente vem desenvolvendo vários tipos de equipamentos visando torná-los disponíveis para a população com deficiência, né? Então, é importante a gente destacar que nem todos os projetos eles têm, digamos, aquela parábola de Jesus, né? Um semeador semeou, né? Semeou, algumas sementes caíram em solo fértil e floresceram e germinaram. Mas nem todas são assim, né? Alguns desses projetos eles não deram, digamos, frutos bons, então eles acabaram sendo deixados, né? E a gente passou a investir mais naqueles que estão dando mais frutos, né? Também é importante destacar que no desenvolvimento da tecnologia, a gente começa por uma ideia, né? Existe uma escala que representa o nível de desenvolvimento tecnológico, que ela vai de 1 a 9, né? O nível TRL. TRL 1 seria uma ideia, né, que é algo que você consegue colocar num papel através de um croquis, e o TRL 9 é um produto pronto, né, para uso, né, acabado. Né? Para você evoluir nessa escala de 1 a 9, o seu investimento de tempo, esforço, dedicação e financeiro, ele é exponencial. Então, nos primeiros 4 níveis, a gente consegue atingir com o esforço de 1 ou 2, 3 pessoas, né, sem protótipo físico, digamos, no computador, a gente consegue elevar esse nível de desenvolvimento, fazendo simulações e tal, provas de conceito e essas coisas. Né? Quando passa do nível TRL 4, é necessário criar protótipos e colocar esses protótipos em teste, né? Primeiro em laboratório, depois em um ambiente relevante e depois em uso real. Né? E isso é muito demandante em termos de capital financeiro, equipe e trabalho, né, da equipe em geral. Então, a universidade ela não tem como objetivo comercializar equipamentos. Então, se a gente está querendo
tornar um equipamento disponível para uma população, é importante que haja ali, no final dessa cadeia, ou no meio para o final, um agente que comercialize, né? Uma empresa que vá fazer isso, né? Então, a universidade desenvolve essa tecnologia até um nível aí TRL 4, 5, 6 e depois transfere essa tecnologia para uma empresa dar continuidade a esse desenvolvimento e entregar isso para a pessoa comercializando, né? Essa é a forma correta de ser feito. Então, nesses projetos, hoje, a gente tem principalmente 3 em que a gente está investindo mais tempo e recurso para torná-los disponíveis para a população, porque a gente viu o maior potencial neles também. Né? Um deles é a prótese robótica de perna, em que a gente é uma prótese que realiza o movimento para a pessoa que perdeu o membro. Eu acho que a gente tem um vídeo mostrando essa prótese aí de pernas aí. Você pode passar para a gente aí, Matheus? Aí. Essa é a prótese, né? Essa é a prótese robótica de perna, né? Então, aqui a gente tem um voluntário nosso, né? Que ele, inclusive, era aluno da UFS, formou agora recentemente. Ele é amputado desde 1 ano de idade. Ele aprendeu a andar com a prótese. Ou seja, comum, né? A prótese é ela fornecida pelo substitui SUS, um né? membro, né? A prótese, ela substitui um membro perdido, né? Então, quem perde um dente, bota uma prótese dentária. Quem nasce com um dente torto, bota uma órtese, né? Um aparelho dentário. E o diferencial dessa prótese robótica em relação à prótese convencional, qual seria? Que ela realiza o movimento para a pessoa, né? Então, ela tem ali motores, tem componentes eletrônicos, sensores, computador embarcado, bateria... E ela tem somados ali meio cavalo de potência para realizar um movimento para a pessoa. Então, ele é capaz de subir a escada com as 2 pernas, vocês viram? Então, esse movimento foi a primeira vez que ele foi capaz de realizar com as 2 pernas. Parabéns, né? hein? E Muito legal. para a gente também foi um marco, porque foi a primeira vez que alguém conseguiu completar esse circuito aí no laboratório. Ou seja, esse projeto, na verdade, então ele já está no nível 9, no nível né? 7, nível né? 7. O nível 9 seria atendimento a normas regulamentadoras, teste de segurança, registro na Anvisa e pronto para comercializar. Ainda não seria está pronto, seria né? o produto acabado, seria já o produto com design acabado, final. Então eu diria aí que ele está no nível aí 7, 8, digamos assim, né? Agora precisa... Quem vai terminar isso tem que ser uma empresa, né? A gente não tem... Vai ter que gerar mais uma startup, né? Como universidade, nós não temos esse objetivo, né? Infelizmente, nem podemos ter também, né? Não temos pessoal para isso, né? Ou seja, isso aqui foi totalmente produzido dentro da UFES até agora. Dentro da universidade, exatamente. Dentro da UFES com recursos da própria universidade, né? Fomentos de pesquisa. Tenho que destacar aqui FAPES, CNPq, FINEP, são grandes apoiadores nossos para desenvolvimento desse projeto. Pagando bolsa para alunos, né? Formar em todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado, compra de equipamentos, materiais, fabricação, serviço. Qual que é o peso dessa prótese? Foi um grande desafio a gente fazer uma prótese que pesasse o mesmo que a média de um peso da perna de uma pessoa saudável. Isso foi um grande desafio mesmo. E ela pode ser usada para pessoas de qualquer tamanho, de qualquer altura? A gente projetou ela para uma média populacional reportada pelo IBGE, né? Então, ela pode ser usada por pessoas maiores ou menores. A gente consegue regular a altura dela, então podemos usar. Só que cada pessoa tem um biotipo, né? Então, falar que não dá para colocar numa população inteira, numa criança, por exemplo, não daria, né? Ou talvez numa pessoa com muito peso, talvez não daria também. Então, a gente teria que ajustar o projeto para esses outros níveis, né? Mas numa média geral, a gente consegue aplicar. Homens, mulheres... Esse é um projeto. O outro que o senhor falou que teria... Mas antes disso, nesse projeto aí, você disse que está no nível 7 e 8. Isso. E que para evoluir para um nível 9, precisaria, então, de uma empresa... Exatamente. Atender a normas regulamentadoras, né? Teste de segurança... tem alguns requisitos de operação que a gente precisa atender também, né, de norma. Então, tudo isso a gente espera fazer ainda dentro da universidade, mas vai chegar um momento
em que para isso ser comercializado tem que ter alguém fabricando. Tem que ter uma empresa envolvida, né? Ou a universidade faz uma transferência de tecnologia para uma empresa que já faz isso, né? Uma empresa que vende próteses, ou a gente incentiva uma startup para desenvolver isso, né? Ou algo do tipo. Felizmente, eu creio que o Estado do Espírito Santo ele tem um fundo soberano que ele tem uma linha de fomento para esse tipo de fase, né? Ele não investe nas fases iniciais, mas essa fase do ganho de escala, uma vez você tendo um produto final acabado, para você fazer o ganho de escala para a produção, esse fundo soberano ele arca com ele banca esse investimento. Legal. Entendeu? Então é algo que... Só que tem que preparar um projeto para submeter, né? Sim, com certeza. Mas você falou, esse é um projeto. Você falou que tem mais outros projetos. Você falou 3. Sim, são 3 projetos. Só para pontuar, né, sobre a prótese e a gente passar para os próximos, né, é legal destacar que esse é um projeto único no Brasil. Então, até onde eu conheço, né, no Hemisfério Sul, a gente é o único projeto. Existem alguns projetos desse fora, né, nos Estados Unidos, Europa. Diria eu que uns 3 projetos, né, de prótese robótica de perna, e existe um equipamento desse comercial, né? Um de joelho e um de pé, que juntando os dois é uma prótese robótica. Para você ter uma ideia, no valor de um equipamento desse, ele chega a custar aí $100 mil, joelho. Caramba. Mais pé. E esse aqui... Trazendo para o Brasil, ficaria mais de R$1 milhão, né? O que não está dentro da nossa realidade. E esse produto comercial que você falou, ele é de qual país? Estados Unidos ou Europa? Eu acho que é a Ottobock e a Ossur. É um de cada um. Eu não vou lembrar agora. Ou seja, quais são. Não é o mesmo fabricante. Não são o mesmo fabricante. Pode ser talvez o mesmo grupo, né? Eu não sei bem, mas eles não são o mesmo fabricante. Essa prótese aí, ela poderia ficar bem mais barata do que isso? Muito mais em conta, né? Com desenvolvendo a tecnologia própria, né? No nosso estado, a gente reduz custos de desenvolvimento, porque a gente está fazendo isso dentro da universidade. De royalties, né? E a gente também usa os próprios materiais, né? A nossa própria tecnologia, né? Hoje essa prótese não está com custo reduzido, porque a gente emprega componentes que são comprados fora, né? A Harmonic Drive vende lá do Japão, o motor vem da Suíça, então tem um monte de coisa que juntando ela não fica barata. É muito mais barato que uma dessa comercial, mas ainda não é. Agora, a gente tem projetos, né, dentro desse projeto da prótese para tornar ela com custo reduzido e chegar aí em valores próximos aos que as próteses hoje comercializadas aqui no Brasil são vendidas. Algo em torno de uma prótese dessa completa passiva. R$50 mil é uma prótese dessa. É razoável. Passiva, né? Então, a ideia seria a gente ter essa tecnologia com o mesmo custo que uma tecnologia ultrapassada praticada hoje aqui no Brasil, né? Então, ou seja, hoje a gente pode dizer que o Lab Guará da UFES é uma referência nacional e talvez até internacional na parte de próteses. Com relação a próteses robóticas de perna, acredito que sim, pelo fato de ser um projeto único nosso aqui, né? Existem outros projetos fora, mas nem todos os projetos dentro da universidade têm o fim de tornar um produto, né? Isso é importante destacar. Muitos projetos dentro da universidade têm o fim de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, então ele não vai caminhar todo esse nível, toda essa escala TRL para se tornar um produto. Porque o objetivo, a ciência, né, o desenvolvimento tecnológico, ele tem o fim em si mesmo, né? Sim. A gente desenvolve a pesquisa, né? A curiosidade, também o avanço, né, de conhecimento, né? E especificamente esse projeto a gente visa que ele chegue até a pessoa que necessita. Mas a aplicação assim, é tão fantástica que não tem como ele não virar realmente um produto até produção em larga escala. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. E os outros 2 projetos? O outro projeto você já conhece, que é o exoesqueleto de membro superior para reabilitação pós-AVC. Que a gente entrevistou o Eduardo Fragoso, que é um projeto que já está entrando... já é um produto comercial, né? Esse ano ele iria oferecer isso para o mercado como produto comercial. Esse é o objetivo. Então, iniciou esse projeto dentro do laboratório também, com a iniciação científica do Eduardo, depois ele fez TCC e mestrado, né?
A gente registrou uma patente e fizemos a transferência de tecnologia dessa patente para a Symbios, que é uma startup fundada pelo Eduardo e pelo Pedro, outro aluno do laboratório também, que para tornar esse equipamento comercialmente disponível, né? E hoje, né, esse exoesqueleto ele tem uma versão que é uma versão acadêmica, que tem fins comerciais para universidades, né, para fins de ensino, pesquisa, extensão, e tem um fim médico também, né? Esse equipamento para comercializar com fim médico, ele precisa ainda de registro na Anvisa, né? É uma fase final aí que a gente está passando agora, né? Então, esse é um projeto também muito importante, porque o AVC é a segunda doença que mais mata no mundo, se não me engano, e a doença que mais incapacita. Aqueles que sobrevivem do AVC geralmente ficam com alguma sequela motora ou cognitiva também, né? Mas motora na maioria das vezes, né? No membro superior ou no membro inferior. E a reabilitação robótica, né? Ela tem apresenta algumas vantagens em relação à reabilitação tradicional, quanto à capacidade da gente tirar métricas daquilo ali quantitativas. Se acompanhar, né? o desenvolvimento, né? A evolução, desenvolvimento do paciente. Exatamente. E o robô ele não cansa, né? Ele pode ficar fazendo repetição ali. O paciente cansa. N vezes, né? E a gente e pesquisas mostram que quanto maior o número de repetições e maior a intensidade do treino de reabilitação, maiores são os ganhos de reabilitação. Então, você tem um equipamento ali que é capaz de entregar uma dose alta de repetições e exercícios, ele vai resultar em melhores ganhos também. E a gente agora coletou alguns dados importantes, inclusive com o sogro do Eduardo, né? Que o sogro do Eduardo passou por um AVC, foi um dos grandes motivadores, né, dele se dedicar para esse projeto. E, incrivelmente, né, a sessão de reabilitação ela tem duração de 30 minutos. 25 minutos são repetições, que a pessoa veste o exoesqueleto fica fazendo repetições para ela, né? De cotovelo, antebraço, pronação e supinação e abertura e fechamento da mão. E os últimos 5 minutos são jogos, né? E no último 5 minutos, a pessoa realizou por conta própria, né? Ativamente, ela participando, é algo que também dá um efeito maior na reabilitação, ela realizou 3 vezes mais repetições do que durante 25 minutos o robô fazendo o movimento para ela. Ou seja, então, esses 5 minutos foram cruciais, porque ela estava interagindo com o jogo, né? São 2 jogos que a gente tem lá. Então, isso é muito bacana mesmo, né? Um projeto está bem desenvolvido e tem bom futuro aí pela frente. Ou seja, você primeiro foi o projeto do exoesqueleto, né? Que já virou um produto lá com a Symbios. O outro projeto já é a prótese. Que já está quase comercial também. Já está quase comercial também, né? E o terceiro... A prótese a gente teria ainda que ter um interessado para isso, né? Que a gente ainda não negociou, né? Espero em breve a gente conseguir, né? Ah, mas vai aparecer. Depois desse vídeo, dessa entrevista aqui, vai aparecer. Com certeza. O terceiro projeto é um exoesqueleto de membro inferior, também é um robô vestível, né? Eu acho que nós temos um vídeo aí também, Matheus. Coloca ele pra gente aí. É um exoesqueleto que se veste e que ele realiza movimentos das articulações do membro inferior, né? Quadril, joelho e tornozelo de ambas as pernas, ajudando a pessoa que tem algum tipo de sequela motora a reabilitar a marcha, né? Esse protótipo aqui está lá em Boston, né? No Laboratório de Análise e Movimento, dentro de um hospital de reabilitação, que é o Spaulding Rehabilitation Hospital, associado à Escola de Medicina de Harvard, onde eu fiz meu pós-doutorado. Então, a gente vem executando projetos em pesquisa desde 2019, quando eu fiz esse pós-doutorado lá. A gente vem desenvolvendo isso em parceria. Recentemente, recentemente eu fui lá, né, em outubro agora, levando tecnologias que a gente está desenvolvendo aqui para aplicar nesse equipamento, né, para melhorar a forma como ele usa. Ou seja, é um desenvolvimento conjunto. É um desenvolvimento conjunto. E agora a gente pretende, em fases futuras aí do projeto, né, a gente criar um protótipo aqui na UFES, porque é muito custoso a gente levar... Tem um aluno lá de mestrado fazendo o projeto, parte do projeto de mestrado dele lá agora, né? Mas é muito custoso a gente ir para lá. Sim. Né? Então, ter o protótipo aqui vai ajudar a gente nesse desenvolvimento tecnológico e a gente visa entregar isso
as pessoas daqui do estado, né? Agora, No CREFES, por exemplo, né, que é o Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo. Agora, eu tô vendo ali, esse protótipo especificamente, ele parece que ele tem um cordão umbilical ali com alguma outra coisa fora, né? Deve ser um controlador. É. Você, no protótipo que você pretende desenvolver aqui, você pensa em fazê-lo mais autônomo ou pensa seguir o mesmo design? Boa pergunta. Você colocou bem, cabo umbilical, né? Porque ele leva força e dados, né? Isso aí. Então ele está alimentando ali os motores do exoesqueleto e também dados, porque o controlador dele fica fora. Por que ele foi feito desse jeito? Para reduzir a massa presa ao usuário. Né? Esse é um exoesqueleto que ele tem fins para ser usado em crianças com paralisia cerebral e jovens adultos. Então, colocar um equipamento pesado ali, isso é um fator limitante. Mas acho que aí vem na linha da patente que foi registrada, né, da Symbiosis, e que a UFES cedeu, né, que é você reduzir o peso, não foi isso? Só que o dele lá é no braço, correto? Sim, sim. Essa tecnologia seria aplicável aqui também? Seria aplicável aqui também, né? Usando atuadores por cabos de aço, atuadores tipo Bowden, né? A gente consegue deslocar esses motores para fora, né? Essa é uma possibilidade, a gente ainda não é o nosso objetivo nesse momento, né? Mas nesse momento a gente pretende criar esse protótipo aqui. O sistema de controle a gente pretende reduzir o tamanho dele. A gente já desenvolveu a eletrônica de baixo nível, já ficou bem pequenininha, então o que hoje é aplicado lá, a gente já conseguiu evoluir isso em termos de miniaturização. E colocar isso nas costas, né, do paciente, né? E esse exoesqueleto já mudou a forma, o design dele físico, né? Mas por enquanto a gente só tem ele no computador, né? A gente chama de protótipo digital. E algumas partes para validação, né, de algumas juntas, né? E em algum momento vocês pretendem unir esse protótipo de perna com os protótipos de braço? Essa é uma possibilidade, realmente, para quem tem, digamos, algum tipo de deficiência de corpo completo, né? Um tetraplégico, por exemplo. Um tetraplégico, por exemplo, né? Seria capaz de realizar movimentos. Só que os equipamentos eles têm fins diferentes, né? Colocar tudo junto exigiria, digamos, um novo projeto, porque a operação dos equipamentos em conjunto deveria ser um sistema de controle só, né? A atuação teria que ser algo próxima também, né? Parecida. Seria um desenvolvimento futuro aí, talvez. Seria um desenvolvimento futuro, né? Mas eu acredito que essa é a tendência, tá? Não é fácil, porque a gente ainda... existem muitas limitações no uso na reabilitação com robôs, né? E esses robôs vestíveis. Muitas limitações ainda. Mas elas estão sendo transpassadas passo a passo, né? Quando a gente olha no passado, o primeiro exoesqueleto desse aqui... vocês não vão acreditar, mas ele funcionava com um motor de combustão interna e um sistema hidráulico ali movendo todos os atuadores. Então era um mini tratorzinho, né? Porque ele tinha uma unidade motor ali com um motor de combustão interna, um sistema hidráulico para alimentar tudo. Imagina, era uma mochila de 40 quilos que a pessoa vestia com essa unidade de potência, né? E hoje tudo isso é com motor elétrico, muito miniaturizado, né? Menor consumo. Você deve estar acompanhando os avanços da Neuralink, né? Que você consegue exatamente colocar um monte de filamento no seu cérebro e com alguns milhares de atuadores ali nos neurônios, você consegue fazer uma atuação externa. Mas eu acho que é possível fazer isso com touca também, né? Se você consegue fazer uma... O professor Nicoletti, não é isso? Nicoleres, ele tem essa tecnologia da touca. Que é bem mais barato. Você já hoje pensaram a gente alguma coisa usa também. Hoje a gente usa também no projeto da prótese, tá? A prótese, ela funciona como? Ela tem uma série de sensores ali que ela identifica a frequência de passada do paciente, né, da pessoa, né, como a pessoa está interagindo com o meio ambiente e ela vai lá e realiza um movimento para a pessoa. Então, é como se fosse um computador separado ali. A pessoa não tem um controle sobre o equipamento como a gente tem um controle de realizar qualquer movimento com os nossos membros. Porém, a gente está trabalhando num controlador agora, né, que é até o projeto de mestrado do Pedro, em que é um controle volitivo, que a gente usa sinais mioelétricos, sinais musculares, né? Então coloca eletrodos no coto do paciente e dali a gente transforma essa contração muscular do paciente em movimento da prótese.
Eu não tenho o vídeo aqui, mas é muito bacana também. Então, o paciente contrai os músculos remanescentes ali da perna dele e realiza o movimento com a prótese, mas só para o joelho. Por quê? Porque os músculos para controlar o joelho ainda estão ali, né? Essa prótese que a gente está desenvolvendo é uma prótese para quem perdeu a perna no nível da coxa, né? Amputação transfemoral. Então, ela perdeu o joelho, perna e tornozelo. Então, os músculos que controlam o joelho ainda estão ali, né? Parcialmente. Mas e para o pé? Não tem mais. Então, a gente está desenvolvendo um sistema usando o EEG, né? Sinal eletroencefalográfico, para controlar o pé. Legal. É um projeto de mestrado do Rodrigo. Professor, eu quero te fazer 2 provocações. Certo. A primeira delas é o seguinte: você já tem a prótese de pernas, você já tem um exoesqueleto, um exoesqueleto de quadril e pernas, você já tem um exoesqueleto de braço para ajudar na reabilitação, tem uma prótese ali que substitui a perna, né? O que hoje aqui no Espírito Santo, a gente entrevistou aqui num dos nossos episódios o professor Marcelo Segato, que criou aqui um ICT de fotônica no Espírito Santo. Creio que seja o único do Brasil até então. O que impede vocês, por exemplo, do laboratório de robótica e biomecânica se unirem com esse CT de fotônica para desenvolver talvez um dispositivo que ajude a pessoa a enxergar? Já pensou nisso? Muito bacana mesmo, né? Muitas tecnologias aí para pessoas com deficiência visual, e algo muito necessário. A deficiência visual tem um maior número de pessoas com deficiência. Então, qualquer coisa que a gente desenvolver nesse aspecto vai ser muito útil, né? Agora, eu acho que estaria um pouco fora da minha área de atuação, porque envolve algo muito neural, né? E mais uma transmissão de dados, né? De uma câmera visual, algo visual para o córtex visual da pessoa, para, de certa forma, restaurar essa perda de visão dela, do que, digamos, movimento, né? No meu caso, eu estou mais dedicado a movimento. Então, robôs vestíveis para realizar um movimento, né? A visão, ela é uma área muito impressionante, mas é uma área à parte, né? Exige um conhecimento de processamento de imagens, que nós temos com o professor Alberto no desenvolvimento do projeto Iara. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que o futuro, né, eu acho que no futuro, né, eu estava falando que hoje a gente tem um gap muito grande, né, do que uma pessoa considerada saudável, uma pessoa com deficiência é capaz de fazer, né, principalmente dependendo do tipo da deficiência. Mas eu acho que no futuro, com a tecnologia, as pessoas com deficiência podem até superar em alguns aspectos as pessoas saudáveis. Esse ano ainda, de 2026, a Neuralink já vai fazer o primeiro implante visual. Bacana. Legal. Já esse ano agora. A outra provocação que eu queria fazer é a seguinte. Como você colocou aqui para gente, né, dentro da parte de próteses autômatas, não é isso? Automáticas, né? Robóticas. O Espírito Santo aqui, através do Lab Guará, estaria na vanguarda tecnológica, né? E também na questão do exoesqueleto, com o foco em obtenção de produtos finais para o mercado, também, né? Estaríamos aí na vanguarda entre os projetos mais adiantados. A pergunta que eu gostaria, que é uma provocação também, o que nos impede hoje de criar um ICT de robótica e biomecânica no Espírito Santo, utilizando o Lab Guará? Eu acho que o que impede é ter um recurso financeiro para isso, né? Vontade a gente tem muita, né? Com certeza, né? Eu acho que envolve a questão da gente ter um time preparado para isso, né? E hoje a gente tem, né? Tanto no laboratório quanto outros laboratórios que a gente é parceiro também ali na UFES, né? E fora da UFES. Eu acho que é uma possibilidade da gente conseguir investir mais nisso e avançar com o desenvolvimento tecnológico nessa área, já que a gente tem interesse, tem gente trabalhando com isso, né? Eu não descarto essa possibilidade num futuro de tentar fazer isso, né? Claro, não sozinho, né? Com meus colegas também da universidade, né? E
alunos, né? Mas se isso vai ter mérito ou não, aí já não depende da gente, né? Acho que é algo que vai além da nossa capacidade de falar se é de interesse governamental ou não. Acredito que seja, né? Mas eu acho que isso pode ser feito até no futuro próximo, né? Assim como a gente está conversando aqui que no início dos anos 2000 teve uma leva aí de projetos aqui na nossa academia. Eu acho que o momento agora é realmente alavancar esses projetos. Eu não vejo tanta dificuldade assim, até porque a gente já tem esse ICT do lado fotônica, de fotônica, né? Uhum. A gente pode Tem copiar outros aí. ICTs, né? Pois é, e assim, massa crítica que a gente tem de doutores, como especialistas como o senhor, de pesquisadores, acho que a gente pode ir nessa área aí. Conta um pouquinho para a gente a dificuldade que vocês têm nessa questão, por exemplo, você falou sobre a patente, de transferir a patente lá para a Symbios na questão do exoesqueleto de membro superior. Qual é a dificuldade que vocês têm de fazer esses projetos se tornarem realidade, aumentar o volume? Conta para a gente o que você acha que poderia ser melhorado nessa interação entre a faculdade, a universidade e as empresas, né, de fazer isso virar realidade. Quais são as dificuldades que o senhor encontra? Certo. Tudo que a gente começa a fazer, né, principalmente quando é algo começando de uma base, sem muita algo novo, leva um certo tempo para a gente ganhar força, né? Pessoas interessadas, né? O termo no inglês é momentum, né? A gente ter gente envolvida e participando daquilo, né? Então, as dificuldades elas são várias, né? Uma delas é pessoas capacitadas para desenvolver isso, né? Por exemplo, porque a gente começou trabalhando lá em todos esses projetos, né, com alunos da graduação, por exemplo. Então, são alunos ali que eu fui aprendendo com eles e eles aprendendo comigo, entendeu? É um negócio que, imagina você criar um equipamento para ser usado por uma pessoa, começando ali de alguém sem conhecimento nenhum na área, né? Então, a gente teve que fazer muita pesquisa, desenvolver. Os alunos que eram de iniciação científica foram se graduando, fazendo mestrado. Então, foram ganhando conhecimento, se tornando profissionais capacitados no assunto para fazer cada vez melhor, né? Não dava para, num momento, entendeu? Assim, não dá para a gente criar do zero alguma coisa. Então, pessoas é um fator limitante, mas né? eu, com base nas entrevistas que a gente fez aqui, né, desde o início do programa, uma coisa eu posso afirmar com certeza. O sucesso da pesquisa, ela depende muito mais de uma única pessoa que vislumbre como um objetivo atender uma dor do mercado, do que as dificuldades que surgem, que são inerentes a qualquer atividade humana. Certo. Né? Então, eu me lembro aqui da entrevista com o professor Alberto, aqui, onde ele nos disse o que o motivou a desenvolver os projetos de inteligência artificial, de carro autônomo, né? E ele tinha um foco seguinte, ele queria entender a mente humana e descobrir formas de prolongar e trazer a imortalidade para o ser humano. Essas foram as palavras dele. Então, ele tinha isso como foco desde o início. Conversando aqui com o Eduardo Fragoso, né, da Symbios, ele também entrou no curso, fez o seu mestrado, né, e criou a startup Symbios, também com o foco seguinte, olha, eu tenho um problema que é um problema do meu sogro e eu quero, de alguma forma, baseado na dificuldade que eu vejo meu sogro experienciar, eu quero criar algo que possa minimizar essa dificuldade. E ouvindo do senhor aqui hoje, da mesma forma, aquilo que o motivou, né, que foi a situação aí, infelizmente, com o seu irmão, eu percebo essa mesma chama, né, que guia o seu caminho. Né? Então, eu acho o seguinte, o principal você já tem, que é essa vontade de fazer algo em bem comum e ver aquilo funcionando para as pessoas. O resto a gente arruma. Né? O resto é aquele negócio, ninguém nasce pronto.
Se você tem um objetivo, eu costumo dizer, né, aprendi na minha vida o seguinte: pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? O negócio então é você pensa grande e aí você projeta passos a passo como é que você vai alcançar seu objetivo. Eu acho que é isso que guia o caminho. E eu vejo que você está seguindo exatamente essa receita aí. E uma coisa interessante também que a gente vê aqui agora é o seguinte: não é problema de falta de dinheiro. A gente tem, como você está até lembrando, o Fundo Soberano aqui do Estado do Espírito Santo, né? Que reserva uma parte dos royalties de petróleo, mesmo o governo federal também, o governo estadual, são várias fontes de financiamento de projetos subvencionados. O que falta realmente é massa crítica, volume de pessoas trabalhando naquilo. Inclusive, eu acho que um diferencial da China, inclusive, né? A quantidade de engenheiros que são formados ali todo ano é impressionante. Ou seja, o nosso gargalo aqui está em material humano, né? Sim. Quantidade de pessoas estudando e se dedicando a esses projetos, não é isso? Porque quando a gente compara, por exemplo, né, lá em Boston, né? Os laboratórios de pesquisa lá, eles... E desenvolvimento tecnológico, eles empregam pessoas de alta capacidade de formação intelectual, né? Pessoas já no nível de doutorado, pós-doutorado, né? Para desenvolver os seus projetos, né? Mas Boston é uma faculdade que tem quase 100 anos, né? Ou mais. E aqui, né, por exemplo, no nosso laboratório, né? Claro que outros laboratórios também, o pessoal, né, eu sou mais novo também, a gente, começando com a graduação, é difícil a gente conseguir desenvolver algo no mesmo nível, né? Nesse começo, né? E depois que a gente vai ganhando massa crítica, vai ganhando conhecimento, pessoas vão gostando, aderindo, né? E fomento vai entrando também, recurso financeiro, a gente vai conseguindo realizar aquilo que você falou, né? A vontade, ela é a maior impulsionadora da gente, né? Ela sobrepõe qualquer desafio, né? Então, é importante da nossa parte trabalhar com afinco, com regularidade, com vontade, disciplina, para que isso venha acontecer, né? Professor, nós estamos chegando aqui no final do nosso período aqui, né, da nossa entrevista, e com base naquilo que a gente conversou aqui hoje, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: quais são os próximos passos? O que o senhor pretende desenvolver da agora para frente? Tem algum novo projeto que o senhor esteja vislumbrando, além de finalizar esses que já estão em curso? Qual que é o panorama que o senhor nos dá para o futuro? Certo. Pensa aí nos próximos 10, 15 anos aí. Próximos 10 anos, né? Até é difícil fazer uma projeção, né? Quando eu olho para trás em 5 anos, todos esses projetos que eu estou falando aí, eles estavam quase numa caixinha de fósforo ainda, né? E agora já... Mas o que eu espero para um futuro, né? Um futuro breve aí? Que a gente consiga terminar o desenvolvimento tecnológico desses equipamentos e torná-los disponíveis para a população deficiente. Né? O exoesqueleto de membro superior já está à porta de fazer isso, né? Com pesquisas que a gente está desenvolvendo já em outros centros, né? Então, está sendo usado já na MScan, a gente tem parceria lá com o pessoal do sul do Brasil também para fazer. Né? Precisamos entrar na rede Sara Kubitschek, hein? Algumas parcerias que foram feitas, né? A gente foi aprovado também no edital do CNPq, chamado PPSUS Inovação, que tem por objetivo tornar esse equipamento disponível no SUS, né? Já que tem tantas vantagens aí para reabilitação. Então, eu espero que nesse intervalo, né, nesse futuro breve, a gente consiga ver essas tecnologias que a gente está desenvolvendo, em que ainda estão no laboratório, começando a sair do laboratório, que elas realmente cheguem às pessoas que necessitam, e que possa fazer diferença na vida das pessoas, né? Tornando elas mais capazes de realizar suas atividades do dia a dia, né? Ou habilitando elas a realizar uma atividade que elas não eram capazes de fazer, como é o caso que vocês viram da prótese de perna, né? A pessoa capaz de subir escadas, né? Levantar e sentar de cadeira. E
Isso é só a ponta do iceberg. Conforme a gente vai aprendendo, né, tudo ainda está para ser criado, né? Então a gente vai aprendendo e a gente vai tornando a tecnologia cada vez mais aprimorada para se parecer mais com o que a gente faz hoje, ou até mesmo para superar as nossas capacidades humanas, né? Ou seja, esses projetos, né, torná-los realidade e, caramba, realmente se você colocar esses produtos no SUS, você vai atingir uma população aí impressionante, né? Muita gente que está carente desse tipo de prótese, né? E órtese. Exatamente. O SUS hoje, por exemplo, não dá conta de fazer reabilitação de todas as pessoas com AVC. Uhum. Então é algo necessário, né? Que a gente possa revolucionar, né? Mudar a forma como vem sendo feito. Eu queria até aproveitar essa oportunidade e falar que o CDMEC, que é o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, que promove esse podcast, né? Tá decidido a ser um ente atuante para ajudar que esse tipo de projeto se torne realidade. Como que nós podemos fazer isso? Ligando as pontas, né? Uma das coisas que a gente tem conversado muito aqui é sobre a possibilidade de criação de uma cidade da inovação, onde você vai agregar ali não só a academia, como também empresas, né? Você colocar todo mundo no mesmo ambiente para que as coisas aconteçam. E lembrando também que nós agora somos patrocinados pela Mútua, né? E vamos transformar esse nosso podcast num workshop também, né? Bacana. E vamos convidá-lo para um debate, onde a gente vai trocar ideias sobre como fazer as coisas se tornarem realidade mais rapidamente, né? Eu acho que o momento certo nosso é agora. Para finalizar, o senhor podia deixar uma mensagem para a posteridade aí. Uma mensagem para a posteridade. Você falou que o principal problema é capital humano. Então, deixa uma mensagem aí vamos atrair o capital humano para a pesquisa. Certo. Então, todas as pessoas que se sentiram de alguma forma interessadas nesse assunto, né, em todos os níveis de conhecimento e também de áreas de conhecimento, que se sintam à vontade para nos contactar, para entrar em contato com em nossas redes sociais, né? O Projeto Biônica é um projeto de extensão que visa levar essas tecnologias para fora da universidade. A gente está aberto para novas parcerias e a gente busca pessoas que venham a agregar e somar com a gente nessa direção, que é usar a tecnologia para superar as limitações das pessoas com deficiência. Muito legal. Muito legal. Muito obrigado pela sua presença, viu, professor? Eu que agradeço. Aceitou o nosso convite. Obrigado aí, professor, mais uma vez, por estar aqui. Foi uma entrevista muito interessante e instrutiva, né, Carlos? Uhum. Foi bastante interessante a gente conhecer um pouco mais sobre robótica, biomecânica. E aí, pessoal, vocês gostaram da entrevista? O Energize-se é um podcast que está sendo patrocinado pelo Centro de Desenvolvimento Metal Mecânico do Estado do Espírito Santo e pela Mútua, né, que é a Caixa de Assistência dos Engenheiros do CREA. Se você gostou do nosso trabalho, ajude-nos a divulgá-lo, né? Siga-nos no canal e curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e com aquelas pessoas que você acredita que possam se interessar pelo tema. Como o professor Rafael aqui disse, ele está ansioso por novas parcerias e por receber mais capital humano interessado em participar das pesquisas. Não deixe de divulgar essa mensagem aí e siga-nos nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio. Não percam!